aqui é a Glau do canal Jornada do Despertar. Bom, eu tô com alguns vídeos muito legais para gravar para vocês, mas eu resolvi colocar esse aqui na frente, que é sobre o novo seriado da Netflix chamado Another Self, que foi, mas aqui no Brasil foi traduzido para Uma Nova Mulher. Eu não entendi por que a Netflix Brasil traduziu para Uma Nova Mulher, porque o seriado, a série, ela gira toda em torno de homens, histórias de homens e mulheres, ali os personagens da série. Another Self é uma série turca que tem cenas gravadas em Istambul, na Turquia, no litoral ali da Grécia. E o interessante é que quando essa personagem ela está prestes a ser internada para fazer uma cirurgia, ela já está em tratamento e ela percebe que os tratamentos não resolveram e ela precisa fazer uma cirurgia. E ela encontra alguém ali no elevador, a mãe de um outro paciente que se curou. E a mãe desse paciente dá a indicação e fala assim, olha, eu juntei os tratamento médico com essa terapia aqui, resolveu. Isso aqui é o endereço. Então ela chama as duas amigas dela, que eu entendo ali que são amigas de infância já, amigas de faculdade, tudo. E ela chama essas amigas para irem com ela. Uma dessas amigas é a médica dela, né? A outra amiga dela é uma amiga que vocês vão ver quando vocês assistirem o seriado, que é a Laila, que é a loira. Vocês vão perceber, eu me identifiquei muito com ela, porque ela tem uma energia muito boa. Ela tem uma forma muito positiva de lidar com estresse, lidar com ansiedade, lidar com as adversidades da vida. E eu achei isso muito interessante, a energia dela, a visão dela, você entende? Já a outra personagem, que é a médica, então vocês vão prestar bastante atenção nessas três personagens, ela vai ser bastante mostrada também no seriado, porque ela tem bastante questões familiares e ancestrais, de pai e mãe, de antepassados, tanto é que ela dá muito foco, vocês vão ver que ela tem muitos problemas assim, de relacionamento, ela já sofreu 2 traições. Ela que é uma das personagens ali com fundo de romance, com um personagem que também faz constelação familiar, sistêmica ali no meio do seriado. E essa médica, ela é extremamente cética, então ela não queria ir nessa clínica de terapia holística de jeito nenhum. Ela disse para a amiga dela que a amiga dela deveria fazer a cirurgia, né? Ela como médica, ela estava certa, né? Mas a amiga loira já fala assim, não, você vai fazer o tratamento médico, mas nós vamos sim nesse lugar, eu te levo. E ela foi dirigindo e ela foi assim, com o coração aberto, essa amiga dela, a loira, vocês vão prestar atenção. E elas dirigem, elas passam até pela ponte ali que liga a Turquia, atravessam a ponte para a parte europeia e depois elas chegam na Grécia, né? Elas chegam num lugar bem bonito. Ela tem, além dessas questões de relacionamento, ela também, ela passou a vida excluindo a mãe e sempre a favor do pai, sempre exaltando o pai. E depois ela percebe já no final da vida da mãe, que na verdade a mãe meio que decepcionou ela, mas era para proteger de alguma maneira. Depois eu não vou dar muito spoiler aqui, senão eu vou acabar contando todo o seriado. Mas o seriado é bem intrigante, bem inteligente. Os atores são perfeitos, eles são todos turcos, eu pesquisei sobre eles. Esse ator que faz o par romântico com ela, na vida real, ele, além de ser ator, ele é um cantor famoso na Turquia. Mas vamos lá. O seriado ele começa com a primeira cena que chama a atenção, ele já começa com uma cena assim bem traumática para uma menina de 5 anos de idade. Vocês vão perceber isso na hora que começa a série. Então, ali no começo, vocês já tem que prestar atenção, porque na primeira vez que eu assisti, depois eu voltei a assistir de novo esse primeiro episódio, depois que eu já estava ali na frente para conseguir entender de novo aquele primeiro. Então, o primeiro episódio, vocês prestem atenção nos primeiros 20 minutos do primeiro episódio do seriado. Vocês vão ver que assim já vai dar muita informação, muitos símbolos, muitas coisas que vocês vão ter que prestar atenção. Porque se você não prestar atenção, você não vê o que o seriado está querendo mostrar, o que ele está querendo dizer. É um seriado bem inteligente, bem interessante. Então, logo no começo, essa menina, que é a que tem o câncer de mama,
mostra um trauma que ela sofreu aos 5 anos de idade, né? Em relação ao pai. E a mãe também estava ali presente, mas depois lá no final do seriado vocês vão entender isso que está sendo mostrado aqui no começo, nos primeiros minutos do seriado. Os traumas que... Tudo que nós... como se formam as crenças, nossas crenças pessoais. Da barriga da nossa mãe até os 7 anos de idade, tudo que nós vemos ao nosso redor, nossa família, nossos tios, nossos pais, as conversas dos pais, os professores ali na escolinha, no primário, tudo que nós vamos, no nosso ambiente, no bairro onde a gente vive, no nosso país, tudo isso vai acrescentando o nosso sistema de crenças que está ali, uma caixa vazia, como se fosse uma xícara vazia. Então até os 7 anos de idade vai acrescentando mais uma crença, mais uma crença, mais uma crença, até os 7 anos de idade. E depois dos 7 anos de idade até os 14, começa com esse sistema de crenças acrescentar a nossa personalidade, né? E a gente vai crescer ali até a vida adulta daquela maneira no piloto automático, no nosso subconsciente, até a gente estar consciente, né? O Carl Jung não fala essa frase aí? Até você se tornar consciente do que está no seu inconsciente, o inconsciente vai dominar a tua vida e você vai chamar isso de destino. É exatamente isso. Então o seriado ele já começa mostrando isso e depois ele vai dando algumas ênfases a isso até o final do seriado. O seriado trata ali da importância da pessoa juntar o tratamento médico com uma terapia como essa, como a constelação familiar e outras terapias que existem, né? Porque quando eu estudei e eu li sobre a metafísica da saúde, depois da morte da minha mãe, eu fui entender muitas coisas em relação a isso. Por quê? Tanto a Cristina Cairo, ela tem até clínica em São Paulo, na Vila Mariana, ela dá muitas palestras também em Lisboa, ela tem a agenda dela, sempre ela está em Lisboa também dando palestras, ela tem livros, ela tem muito conteúdo aqui no YouTube sobre isso, basta clicar aqui Cristina Cairo e vocês vão ver muito conteúdo, muito interessante, gente. Vocês vão entender muito como se formam as doenças. Primeiro começa nas nossas emoções, no nosso espírito, ou traumas, ou karmas familiares, problemas familiares, segredos familiares, nas emoções que você foi vivendo desde a infância, desde esses traumas de infância, coisas mal resolvidas nas suas emoções acabam virando doença. O doutor também Bruce Lipton, ele também tem um livro chamado A Biologia da Crença, eu até tenho esse livro aqui em casa. E a Cristina Cairo também tem livros muito interessantes falando sobre isso, e a Cristina ela tem muitos materiais aqui no YouTube, basta clicar e procurar. E também tem a questão de, além das emoções, dos problemas, das crenças limitantes, dos traumas, emoções mal resolvidas, mágoas guardadas por muito tempo, muita raiva, tudo isso pode ocasionar uma doença, né? Pode, vou até colocar dessa maneira, pode ocasionar uma doença. A constelação sistêmica familiar também já observou que muitas doenças autoimunes, como o câncer, ela também pode talvez ser também segredos familiares que vão sendo guardados, passados de geração para geração. Em algum momento, algum membro pode desenvolver aquela energia que está ali estagnada, sabe, mal curada, mal resolvida. O constelador, ele é o Frederico Ciongoli, né? Ele trabalha já há 20 anos com constelação familiar, ele até trabalha para o Judiciário de São Paulo. Ele atende em São Paulo, né? Então tem que marcar com ele uma sessão de constelação familiar. Ele olha muito para essa parte também de doenças. E ele fala que a grande maioria das pessoas que procuram ele, que estão no meio de um tratamento de câncer,
acaba se descobrindo segredos de família. Um exemplo, vai lá fazer a constelação, a pessoa está no meio de tratamento e descobre que na verdade ela era adotada e nunca soube disso. Ou que na verdade foi criado por um pai, adorando aquele pai a vida toda, e vai lá e descobre que ele nunca foi o pai, não é o pai mesmo biológico, ou alguma coisa muito grave aconteceu com algum antepassado. Então isso é real, isso já está sendo muito observado nas constelações familiares sistêmicas. Então aqui a série trata disso, da metafísica da saúde. Então procurem saber sobre isso. E, enfim, elas dirigem e elas vão até esse retiro. Na série fala retiro espiritual, mas eu não sei como em turco eles estão tratando isso, né? Porque eu não sei como, na hora de fazer a tradução do turco e do grego, porque eles falam algumas partes grego, algumas partes em turco. Na hora de traduzir a legenda em português, em inglês, e na hora de traduzir para o português, eu não sei se na hora de traduzir mudaram o nome de constelação sistêmica familiar para tratamento espiritual familiar, que eles falam, alguma coisa assim, tratamento da árvore familiar. Eles tratam de alguma maneira assim, mas isso na tradução, né? E elas dirigem então até esse lugar. E aí o que me chamou a atenção é porque no começo, já nos primeiros 20 minutos de série, a loira, que eu gostei muito dela, da personalidade dela, o estilo dela, tudo, ela é muito positiva, né? Ela tem um coração muito aberto para as coisas, isso que eu achei muito interessante. Já a outra é meio sisuda, muito racional, muito cética, não acredita em nada e não sei o quê. E ela tem, inclusive, um problema na mão. Ela é cirurgiã e ela tem um problema na mão, além de todos os problemas que eu citei aqui, né? Problema de relacionamento, ela tem várias questões aí que depois ela vai acabar se interessando. E a loira, ela que dirige, né, de Istambul, na Turquia, até a Grécia. E no meio do caminho elas passam pela cidade de Atenas, na Grécia. E aí me chamou a atenção porque elas param no templo de Atena, né, lá em Atenas, que é o templo dedicado na mitologia grega à deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, das oportunidades, que é muito ligada também à coruja, né? Eu tô até com a corujinha aqui, por sinal, e me chamou muita atenção, porque elas param no templo de Atena e as três se dão as mãos. Eu vou tentar colocar depois aqui uma imagem com a cena para vocês verem. E as três se dão as mãos, o pôr do sol aqui atrás do templo de Atena, e elas se dão as mãos e a loira até fala, vamos nos dar as mãos nós três e vamos pedir a cura da nossa amiga, né? Atena vai nos ouvir, Atena vai nos ajudar. E é interessante que as três fecham os olhos e seguram as mãos, uma cena linda de pôr do sol em Atena, dentro do templo de Atena, e cada uma faz o pedido para que a amiga se cure, mas também faz ali seus pedidos pessoais, né, de desejos que elas querem. E o interessante, se você for observar depois, no decorrer, muitos desejos ali realmente acabam acontecendo para todas elas, né? E eu achei nessa parte aí, nos primeiros 20 minutos, já me chamou a atenção de novo, pelo fato de falar sobre a mitologia grega, que eu sempre me interessei por esse assunto, né? O meu nome, Gláucia, é da mitologia grega, ligado à Guerra de Troia. E eu sempre, desde adolescente, eu sempre gostei de ler sobre isso, sobre a mitologia grega, e eu me interesso bastante pela Grécia, né? E eu achei bem interessante isso, eles falarem da deusa Atena ligada à sabedoria e à coruja. Então, assim, e eles focam bastante em alguns símbolos, isso que eu achei interessante. Quando eles chegam lá nessa clínica, e elas dirigem mais várias horas, né? Eu só não consegui decifrar ainda qual que é a cidade exata que está ali, essa clínica de terapia holística na Grécia, porque elas saem da Turquia, atravessam aquela ponte, entram no território europeu, entram na Grécia, passam pelo templo de Atena e vão até esse lugar na Grécia. E
O que me chamou a atenção quando elas chegam na porta dessa clínica, a câmera o tempo todo no seriado ele vai dar ênfase a alguns símbolos de arquétipos, alguns símbolos bem importantes, tanto para o portão, os dois símbolos do portão, quando elas chegam no lugar, elas entram assim, por uma estrada bonita, sabe? Parece aquelas entradas daquelas vinhedos na Toscana, com aquelas árvores bonitas, e elas entram nesse lugar assim muito bonito, e tem um grande portão nesse lugar, né? Parece uma quinta, assim, parece um sítio. E logo no portão a câmera dá uma ênfase assim. O símbolo no portão é a árvore da vida. Eu vou pegar aqui minha pé de arruda para mostrar para vocês. Ele é assim. Ele mostra as raízes. Eu acho que vocês já viram essa imagem. Depois eu vou tentar colocar essa imagem aqui. Assim como é em cima, né? O que quer dizer aquela árvore da vida que tem os galhos e a raiz para baixo. Assim como é em cima, assim é embaixo, né? Assim na terra como no céu. Então o que está nos galhos aqui está nas raízes, entendeu? Então o portão da clínica é esse símbolo e a câmera dá uma ênfase a isso. Eu achei bem interessante. Na hora que a atriz principal entra dentro da clínica e ela deixa as amigas dela lá fora, as amigas vão passear pela cidade, a câmera dá uma ênfase a um outro símbolo. Ela passa por uma grande roseira de rosas vermelhas. O que é o símbolo das rosas vermelhas nos arquétipos? É um símbolo do amor, né? É um símbolo muito forte do amor, da paixão. Então eles deram uma outra ênfase aí. Quando ela entra na clínica, tem várias pessoas ali aguardando, esperando. Também eles mostram outros símbolos, o gato, uma pessoa acendendo um palo santo. Ela entra na sala lá do... Eles chamam no seriado de xamã, né? Mas ele não é um xamã, né? Chamam ele de xamã, mas ele é o constelador ali principal, né? Ele é o terapeuta da clínica, o terapeuta principal, que lá na frente vai ser mostrado que ele também é médico, mas ele não fala em momento nenhum que ele é médico e ele não promete cura para as pessoas, ele fala que isso é uma terapia complementar, né? Mas dá para ver que ele é bem sábio, né? E aí quando ela entra na sala dele tem outros símbolos. Tem uma espada de São Jorge nos cantos, vocês vão observar. E que ela entra na sala dele para fazer a primeira consulta, ele tá com um pote de romã, né? Ele tá comendo ali o pote de romã. Olha só que interessante. E aí ele fala, né, que o pote de romã, ele simboliza fartura, né? Também outro arquétipo usado muito na Grécia, também na mitologia grega, em outras religiões, que é a romã, que é um símbolo realmente da riqueza, da fartura, da fortuna. E ele fala, e também significa uma morte em vida, encerramento de ciclos, morte de uma vida para uma nova vida. E aí, entendeu o símbolo do another self, um outro eu. Ele fala, né, que ele não cura, ele trabalha na origem espiritual da doença. E aí tem uma parte ali que ele se conecta ali com a centelha divina dela, com o another self dela, com o eu superior dela. E ele fala, né, solta isso, relaxa. E aí ele sente ali, né, que tem um problema realmente ali que ela precisa constelar. Ela faz uma pergunta que até eu fiquei assim impactada. Ele pergunta: você é grato a essa doença? Você é grata a essa doença? Ela responde para ele: claro que não, eu nunca fumei, eu sempre fui saudável, eu nunca fiz mal para ninguém. Eu quero me livrar disso. E ele para e silencia. Por que ele silencia? Porque as constelações, a metafísica da saúde fala que em vez de você querer se livrar daquilo que está acontecendo, você tem que integrar. Integrar não é aceitar, falar, meu Deus, eu amo isso que está acontecendo.
mas sim integrar no sentido de entender e querer curar a raiz daquilo, você entende? Não querer se livrar ali, de novo aqui, ó, a analogia da planta. Não você querer se livrar do galho, dos galhos podres, e não querer entender o que está lá embaixo na raiz, entende? É mais ou menos isso que eles querem passar também no seriado, e disso que fala também a metafísica da saúde, a constelação familiar, no sentido de quando olha a parte de doenças. Bom, nisso ela caminha com ele, né, onde já estão algumas pessoas ali aguardando que vai ter uma sessão de constelação sistêmica familiar naquele dia. E ele fala, vamos lá comigo. Ele pega uma garrafa de água solarizada com cristal dentro. Vocês vão ver que a câmera vai focalizar isso também. E ele caminha com ela até esse local aberto, né? E vocês vão ver que a câmera focaliza o vento, entendeu? Os 4 elementos da terra: terra, fogo, ar, água, e o nosso self, o nosso espírito, né? O nosso outro eu, o nosso eu superior. E aí a câmera dá ênfase pro vento ali passando pela sala, vocês vão perceber isso. E também focaliza ali a rosa, o filtro dos sonhos, vocês vão ver alguns filtros dos sonhos balançando ali. E aí o seriado traz o foco agora para uma outra questão. A médica, que é a amiga dela, que vai junto no carro ali muito emburrada, porque ela acha que a amiga dela tinha que estar lá internada e não deveria procurar aquela terapia holística, porque ela é bem cética. E ela se perde, ela liga pro marido dela, falando que onde que elas estão, não sei o que ela volta mais tarde, e ela se perde numa feira livre na Grécia. E uma senhora tem assim umas frutas muito lindas, assim, de dar um foco para essas frutas. E aí tem uma senhora oferecendo ali morangos perfumados de Monte Ida. E aí tem outro símbolo aí lá importante na Grécia, que o Monte Ida era um monte sagrado na antiga Grécia. Era um monte sagrado para meditação, dizem que lá que nasceu o deus Zeus, enfim, é um monte sagrado. E a senhora tá ali vendendo aquele monte de morangos bem vermelhos assim, falando que ali são morangos perfumados do Monte Ida. E ela pega esse morango, morde o morango, pede 1 quilo para a senhora e olha assim para as pessoas, pro resto da feira ali, na feira livre mesmo. Quando ela olha, ela toma um choque, porque ela vê ali na feira um ex-namorado dela, que esse rapaz ele vai fazer parte ali de todo o contexto até o final do seriado, vocês vão entender, porque ele também tem questões sistêmicas e ele também vai fazer parte de várias constelações familiares sistêmicas. E ela vê ele e ela para com o morango na boca e a câmera dá ênfase de novo para isso, entendeu? Por quê? O morango, ele também é um arquétipo, né? É um arquétipo de fertilidade, de sedução, né? É um arquétipo poderoso também. E aí a câmera dá uma ênfase pro morango, e a senhora que fala assim, nossa, tá com cara de apaixonada. Por quê? Porque ela vê um rapaz que fez parte do passado dela e que ela foi traída por ele, estava grávida dele, e ela nunca contou para ele isso. Ela depois tirou o bebê, até porque ele sumiu, né? Ele sumiu lá de Istambul, nunca mais souberam dele, souberam que ele tinha ido morar no exterior, ele tinha ido morar na Holanda. E ela se depara com ele, mas ela já está casada com um amigo dela, ela casou com o melhor amigo dela. E aí a câmera focaliza isso. E aí prestem atenção nisso, nesse rapaz, porque aí isso também vai fazer parte de todo o contexto do seriado. Enfim, o intuito aqui é para que vocês assistam esse seriado, mas prestando bem atenção nesses pontos que eu falei, prestando atenção, a câmera ela dá uma ênfase muito grande a alguns detalhes que são importantes. Arquétipos, figuras de arquétipos,
símbolos, né? Vai ter uma determinada parte do seriado que eles vão mostrar muito o pé de oliveira. O pé de oliveira não foi colocado ali no seriado à toa. O pé de oliveira, ele é um arquétipo muito poderoso, tanto na cabala judaica como no cristianismo, né? O Monte das Oliveiras, né? Para quem estudou a Bíblia conhece. E também é usado na mitologia grega também, é um símbolo também muito importante a oliveira, o pé de oliva. E o pé de oliva, ele tem uma outra simbologia importante para esse seriado, que chama Another Self, né, um outro eu, e que começa lá no começo falando de você ter, com o símbolo da romã falando de você ter uma outra vida nesta mesma vida, se tornar um outro eu mesmo, se tornar uma outra versão de você totalmente conectado com o seu eu superior. E aí, o pé de oliveira, ele é uma árvore interessante porque mesmo que você corte aqui os galhos, se você tratar a raiz, ela é uma árvore que ela não morre, diferente de algumas árvores que você corta, ela não nasce mais, né? Ela começa a morrer para a raiz. O pé de oliveira, não. Se você cortar a árvore mesmo, tentar matar a árvore, ela vai nascer de novo. Então, isso também tem uma simbologia muito importante. Algumas partes do seriado vocês vão ver que a moça, por exemplo, que fez o aborto da criança, depois que ela se entende ela tem muita raiva desse cara, e ela se entende com ele, eles voltam a conversar e tudo, ela conta pra ele e ela fala pra ele, olha, eu acho que seria importante a gente integrar essa criança, que você nem sabia que ia existir, né? Bom, mas ela fala assim, vamos plantar esse pé de oliva aqui nessa montanha, nesse morro, como símbolo de reconhecimento desse filho que infelizmente não veio nascer, né, para que você também tenha essa energia junto com você, né, e eles plantam o símbolo da oliveira. A moça que está com câncer também, quando ela começa a se sentir muito bem com o tratamento e tudo, ela também planta esse pé de oliveira como um agradecimento. E ela até fala, se não me engano, ela fala que ela está agradecendo também a Atena, porque ela pediu lá no templo, logo nas primeiras cenas do filme, quando elas estão dirigindo de Istambul, da Turquia, para a Grécia, ela pede a deusa Atena que ajude ela a ter sabedoria, né, discernimento, oportunidade. Então é isso, gente. Eu acho que o vídeo está muito grande, está quase 35 minutos, mas eu vou gravar um vídeo complementar com outros insights que eu tive. Eu assisti esse seriado há uma semana atrás, algumas cenas eu até voltei para olhar de novo, porque se você não tá com um olhar atento, muitas informações passam, e aí quando você chega lá no final, você tem a necessidade de voltar em alguns capítulos, em alguns episódios, para você falar, olha só, eu não prestei atenção nisso e agora tá falando disso lá no final. Entende? Então é um seriado bem interessante que trata, que fala basicamente que muitas vezes o nosso passado, nosso próprio passado, nossas crenças, nosso passado familiar, nossas crenças, nossos traumas, coisas mal resolvidas no sistema familiar, a falta de controle das nossas emoções, né, de integrar nossas emoções, a mágoa mal curada, a raiva, tudo isso pode somatizar, você entende? E também o quanto o passado às vezes pode estar interferindo nas suas ações no presente, nas coisas que estão se repetindo no presente. E que às vezes é bom a gente não ficar olhando para o passado, a gente tem que olhar realmente para frente. O seriado mostra isso. Inclusive em questões de ficar presas a familiares que já faleceram, eles falam: o melhor que você pode fazer é você viver a vida intensamente, ser feliz, supere seus limites, não se acomode, viva uma vida feliz, viva intensamente. É a melhor forma de você honrar a vida que você recebeu dos seus pais. E o seriado também mostra a importância de você, independente do que os seus pais fizeram, seus pais podem não ter sido tão bons assim, ter escondido várias coisas de você a vida inteira, coisas importantes, mas a importância de olhar para eles, tipo, eu vejo vocês,
Agradeço a vida que eu recebi de vocês, mas agora eu vou seguir o meu caminho. Eu vou pegar dessa cesta aqui cheia de traumas só o necessário para mim e eu sigo em frente. Entende? Então o seriado fala disso, gente, é muito bonito. Vocês têm que assistir prestando muita atenção. Coloca, tá? Eu vou gravar depois outros vídeos. É isso, tá bom? Espero que vocês gostem. Desculpe o vídeo super longo, mas assistam o meu vídeo e assistam o seriado Another Self, Uma Nova Mulher, com esse outro olhar, assim, um pouco mais, não crítico, mas assim, analítico, né? De olhar tudo que o seriado está dando ênfase e mostrando. Tem muitas coisas ali, coisinhas, símbolos muito interessantes, e vocês vão chegar lá no final e falar, nossa, meu Deus, sabe? Que interessante esse seriado, ele é muito bom, tá bom? Gente, vou terminar por aqui, tá? Que o vídeo tá bem longo, espero que vocês gostem, tá bom? Beijo, tchau!